Pessoal, boa tarde. Pessoal que está em casa, nos acompanhando. Hoje nós estamos estudando dentro do capítulo do inferno, capítulo 4, um quadro do inferno pagão. É uma parte histórica e baseada na mitologia grega, mas muito interessante para conhecimento geral, porque a gente vai notar, desde a antiguidade, já esse lugar que nós já vimos aqui, já tinha na ideia das pessoas, se eles fossem bons, como estudamos no céu, no capítulo 3, iriam para o céu, e se fossem maus, iam para o inferno, que é o lugar das tormentas. E foi descrito isso pelos poetas da época, que foram Homero e Virgílio, mas que fizeram em forma de poemas. Aí, Fénelon, quem foi Fénelon? Para a gente entender. Fénelon o nome dele era François de Salignac de la Motte. Ele foi um sacerdote, escritor francês, que morreu em 1715 e que escreveu em 1699, tirando da poesia de Homero e de Virgílio, em prosa, escreveu as aventuras de Telêmaco. Quem foi Telêmaco, então, na mitologia grega? Telêmaco era neto de Laerte, filho de Penélope e do herói Odisseu, que na mitologia romana se chamava Ulisses. Então, e ele romanceou isso aí e trouxe para nós, que Kardec colocou aqui, essas aventuras, que ele chega, então ele vai chegar, o Fénelon, que depois, como espírito, ele é muito, Kardec usou muito mensagens dele, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas mensagens dele, inclusive nos tormentos voluntários que eu falei aqui, foi Fénelon que espírito, aqui que ele escreveu ainda quando estava encarnado. Então, isso é muito interessante a gente saber desses espíritos que depois ajudaram Kardec na codificação, Então, para os que estão em casa nos acompanhando, hoje nós vamos estudar os itens do capítulo 4, itens 9 e 10, ok? Quadro do inferno pagão. Então, gente, essa história que ele conta é interessante, é gostoso da gente ver, para abrir o nosso leque, já nesse sentido que já está incutido nas pessoas, por mais ainda chucras espiritualmente falando, já tinha essa ideia do bem e do mal pós-morte. Então, que depois que nós vamos ver, na próxima semana, o inferno cristão, que pegou tudo aquilo do inferno pagão e piorou mais ainda, ficou pior ainda, mais terror ainda, e nós vamos ver isso aí a respeito. Isso. Então nós já sabemos quem escreveu, aprendemos hoje quem foi Telêmaco, filho de Ulisses e Penélope, que as aventuras deles foi escrita por Fénelon, publicada em 1699, que ele descreve uma viagem de Telêmaco ao inferno, para a gente entender. Então, ele descreve a ideia do inferno, Como que ele descreve o inferno? Ele começa aí, vocês vão ver no item 9 aí, como que ele vai, um aspecto lúgubre, ou seja, sombrio, e ele vai ver os tipos de sofrimentos que tem ali naquele lugar sombrio, lugar sem sol, de sofrimento, triste, lúgubre. Então, ele penetra e começa a contar a história do que ele viu lá nesse lugar, no Tártaro, podemos dizer que na mitologia o Tártaro, inferno, era chamado de Tártaro também, Então, a gente começa, e ele vai chegar lá e ouve uns gemidos. E esse gemido, quem estava gemendo? Um rei, o quarto rei da Babilônia, que se chamava
Nabofarzã. Ele estava no inferno. Então, ele foi temido, vingativo. Toda essa história, estou resumindo, gente. A hora que vocês lerem aí, vai ficar facinho para vocês entenderem. Eu quero que vocês leiam depois, que eu estou fazendo um resumo para estimular, para vocês... Porque se você pegar direto aqui e não saber essas histórias, fica maçante. Agora, você já sabendo, então, a hora que você chega lá, Nabofarzã, rei da Babilônia, era lá. Todo poder ele teve, glória, vingativo, egoísta. E o que aconteceu? Tem a história dele que ele amava muito a mulher. Vocês vão ver lá, chegando lá. E ela o envenenou. Ele foi morto por ela. E olha que é o costume, né, da época, e que eles diziam na mitologia, que quando ele morreu, então, para ajudá-lo, eles matavam um tanto de escravos para ir junto. Para ir junto, enterrava junto com o rei. Os coitadinhos do escravo não tinha nada com a história. E um tanto de escravos eram assassinados também para acompanharem o rei, lá no coisa lá. Então, a honra, mas eu declinava essa honra, eu nunca morreu, não. Então, e mesmo com todo o poder, então, que ele tinha, ele não era feliz. Não era feliz, enquanto encarnado. Depois, foi levado ao inferno junto com seus escravos, que agora se vingavam, o atormentavam também. Eu não queria morrer, eu vim para te ajudar aqui, agora. Então ele estava em sofrimento. Então ele está contando o sofrimento de Nabofarzã. Não esqueça, é um nome desgramado, duro de aprender. Nabofarzã, vocês vão ver aí. Quarto rei da Babilônia. Conta a história dele. Então, e ele quando ele encara o Nabofarzã, ele chega, né? E ele estava se contorcendo, não Telemo, Nabofarzã, de raiva e desespero, aquele lugar lúgubre, sofrendo. E aprofundando-se no inferno, ele foi andando, ele foi conhecendo, entrando no Tártaro, foi conhecendo, foi descendo. Tudo isso vocês vão acompanhando aí depois para vocês lerem. Então, ele avista um grande número de homens, numerosos homens, que viveram nas mais baixas condições, mas tentaram a vida fácil e por isso foram punidos. Pessoas normais. O que é vida fácil? Usufruindo de tudo aquilo de modo irregular. Então morreram também, estavam reis, escravos e também pessoas dessas de vida fácil, que vocês vão ver aí, sofrendo em sofrimento. De certo modo, isso aí quer dizer assim, depois que morreu, não existe mais rei, não existe mais escravo, estava todo mundo na Isso, o mesmo barco. Tanto é que os servos começaram a falar rei, porque já não Exato. Aí vocês vão ver que os castigos eram individuais, que se aproxima muito da nossa lei de causa e efeito de hoje, porque eu sou responsável pelos meus atos, você pelos seus atos, cada um responsável por seus atos. E nós vamos quitar os que são de nossa responsabilidade. Então, aí o sentido que a gente vai entender quando Kardec diz que o céu e o inferno são estados de consciência, é exatamente por isso. Que às vezes nós criamos dentro de nós situações infernais e situações celestiais, dependendo daquilo, né? Que vão formar o nosso padrão vibratório. Então, todo aquele momento de raiva, de ira, que você tem gana de matar alguém, de coisar alguém, é o inferno. Que você está despejando a sua negatividade e está em sofrimento, misturando todas as suas emoções. É isso que é interessante a gente entender. Então, mas é importante a gente saber também que tudo isso foi colocado lá dentro, lá atrás, já colocando essas ideias para no momento certo, que ocorreu no final do século XIX, exatamente para desmistificar tudo isso aí, todas essas coisas que aprisionavam o homem na terra, não deixava a pessoa evoluir. Por quê?
Ah, eu já matei um, vou para o inferno mesmo? Então, se eu matar 1, 2, 3 ou 4, para baixo do inferno eu não vou. Então, a pessoa, eu já falhei, já roubei, já fiz isso aqui. Então, se eu roubei 1, eu vou para o inferno, eu vou roubar milhões também. É assim que funciona, né? E vai para a descrença, acontecendo muito o problema da descrença. Então, também, olha só a descrição dos habitantes do Tártaro, no inferno. Também notou muitos hipócritas que aproveitaram do seu conhecimento religioso para enganar as pessoas. Ô, gente, está tão atual isso, não é mesmo? Analisa para vocês verem. Atualíssimo. E lá, na mitologia, em 1700, descrevendo isso, quer dizer, 1700 foi em prosa, e em verso foi muito antes, muito antes de Cristo, muito antes, para a gente entender, né? Estes foram punidos como piores criminosos. Olha o detalhe. Exatamente, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, aqueles que por meio da religião hipócrita erraram, foram punidos como os piores, foram denominados como os piores criminosos, que enganam as pessoas. Olha como é que é coisa interessante. Tudo isso aqui é para a gente fazer analogia. Aí que é a beleza da coisa, ver como que era tratado na antiguidade, depois no cristianismo de Jesus para cá, fazer o paralelo com hoje, o que a doutrina espírita traz para nós hoje. Então, esse paralelo que é o interessante, que é o objetivo da obra, para a gente exatamente analisar a justiça divina, que é o objetivo da obra, o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, para a gente entender exatamente como nós estamos evoluindo, e muito. Lógico, a parte intelectual está muito lá na frente, mas a moral também, devagarzinho, está dando seus passos. Coisas que eram naturais até pouco tempo atrás. O duelo existiu até no século XIX. Um brigava, era desafiado, ia lá, e um matava o outro. Um vivia e o outro e não tinha crime. Tinha os padrinhos, você já viu em filme isso, né? Os padrinhos, tal, contava, ia ficar de costas, contava e virava e atirava. Para lavar a honra. Então, essas coisas, quanta coisa já modificou, né? Então, esse estudo que a gente faz é muito interessante para abrir o leque. Nós precisamos nos instruirmos, principalmente na doutrina, que a base moral nossa, evolutiva, a doutrina espírita condensa tudo aquilo que nós precisamos. Lógico, a base da doutrina é o Evangelho, não tenha dúvida. Jesus já falou, o Consolador prometido viria na época certa para esclarecer aquilo que ele não podia, não tinha condições de esclarecer naquele momento. Exatamente isso. Estamos nessa caminhada. Então, Telêmaco está indo. Ao lado desses, dos hipócritas, apareceram outros que se julgam sem culpa, mas são ingratos, mentirosos e aduladores, e que levantaram o falso testemunho prejudicando inocentes. Olha a beleza do texto, gente, pela antiguidade que tem. Vamos trazer para a época de hoje. Continua atual. Continua atual. Falso testemunho, mentirosos, aduladores e ingratos. Seguindo, isso aí está tudo dentro do item 10, que vocês vão lendo aí. Eu estou resumindo para a gente seguindo, para ficar facinho para vocês lerem depois. Continuando sua viagem, Telêmaco continuou, está passeando no inferno, segundo a mitologia. Está lá, andando e contando. Então, o que ele via, ele trazia, estava contando, né? Que o Fénelon colocou em prosa para isso aí. Deparou com um tribunal composto com 3 juízes. Vocês vão ver isso aí, lá na frente vão ter aqui. Se não me engano,
Está lá no meu aqui, está na página 29. Isso, lá no Telêmaco, juízes que estavam sentados, no último parágrafo. Então, composto por 3 juízes, e perguntou qual o crime do réu. Quer dizer, eles estavam sendo julgados. Os 3 juízes estavam julgando alguém. O homem se achava inocente, sendo pessoa boa e cumpridora dos seus deveres, o réu. Um juiz responde que o homem havia faltado com a humildade. Era isso que um juiz falou, você faltou com a humildade. Será que sacou isso e estava no inferno? Vamos ver. Se achava autossuficiente e faltou para com amor aos deuses. Então você tinha que amar aos deuses. Da mitologia não eram deuses, é deuses com letra minúscula. Vários deuses, né? Que tinha Zeus e toda aquela Hércules, toda aquela da mitologia grega, né? Esse réu viu então toda a verdade da sua existência. Que verdade é essa? Compreendendo que alterou as virtudes de acordo com a sua vontade, agora ele mesmo se castigava. O que a gente pode tirar como exemplo daqui? Que a nossa consciência é o nosso maior juiz. Trazendo para os dias atuais, né? A nossa consciência é o nosso juiz. Então, quando Kardec perguntou aos espíritos onde estava, né? Onde está Deus? Dentro de você. E as leis de Deus? Gravadas na nossa consciência. Então, o nosso maior, não tem como nós escaparmos da nossa consciência. Pode ser que ainda muitas pessoas ainda não despertaram, ainda estão ainda habitoladas na materialidade, na maldade, que ainda, um exemplo, muitos dos sociopatas que nós vemos aí, assassinos em série, não sentem nada, nem alegria, nem tristeza de matar. Matam, como se estivesse trocando uma roupa, tirando, mata 1, 2, 3. Se for para separar o corpo, naturalmente separam tudo, corta a cabeça, tudo. Não tem sentimentos. Por que ainda? Mas eles são responsáveis? Lógico que são. Mas ainda não despertaram. Só vão começar a melhorar o dia que o aguilhão da consciência desabrochar. Então, quando você conhece a verdade liberta. E ao mesmo tempo te responsabiliza. Porque se você conhece a verdade e tem consciência daquilo que é certo, a lei de Deus, que você está ferindo, automaticamente, nós gravamos na consciência que falhamos, que em algum momento vai ter que ter uma reparação, automática. Então não é São Pedro com o caderninho lá mostrando uma e uma das falhas nossas, não. Carregamos conosco. E é uma bagagem nossa. Então por isso que a gente tem que falar, a bagagem a gente se carrega, não tem como escapar. Agora, não é porque nós erramos, falhamos, que nós vamos ser condenados eternamente. Não existe. Então, a beleza da doutrina espírita mesmo, a racionalidade da doutrina espírita, é que ela trouxe que não existe condenação eterna, não existe pena eterna. Que não se habilita a pena eterna com os atributos de Deus, a bondade e a justiça. Então, Deus seria um ser impiedoso, que julga, que maltrata, que se vinga, vingativo. Não é essa a função. Então, aí que entra realmente o esclarecimento. Por isso que dizem que o terceiro milênio será o milênio da luz. E é verdade. Eu acho que já começou no século XXI, com a abertura das mentes das pessoas. E daqui para frente, os que estão chegando agora, principalmente daqui para frente agora, são espíritos que já vão sendo preparadíssimos para o terceiro milênio mesmo, para modificar, realmente, Emmanuel diz, quando fala que
o mundo de regeneração, ele dá uma data de 2057, ele diz que a partir desta data, nenhum espírito de expiação irá reencarnar na Terra mais. Nenhum espírito de expiação. Onde vamos deduzir que todos aqueles sofrimentos que poderão existir serão provações, que é objetivo de evolução. Então, nós temos praticamente 30 e poucos anos, né? Nesses 30 e poucos anos, quem está nascendo hoje vai estar com 35 anos, 36 anos, que serão os governantes. Agora, essa melhora já está começando. A espiritualidade já trouxe para nós que esses espíritos que não têm mais, que tiveram a sua chance e não aproveitaram, já estão sendo retirados da Terra. Mas aqueles ainda que estavam daqui, olha, isso é muito importante, desencarnaram. Vamos supor, eu sou uma pessoa empedernida, ruim, mas com a morte, a hora que eu abro os olhos de lá, eu me mostro profundamente arrependido. E demonstrando mesmo, trabalhando para voltar. Então, a esses que se mostraram, mesmo saindo daqui duros, mas que se mostraram arrependidos, poderão ter uma chance de vir até essa data limite, que é 2057, como expiação ainda. Mas a maioria já está vindo já com propósitos novos. E é aí que entra a beleza da gente ficar, as pessoas de hoje, brigando por vacina, culpando, é político roubando, é fazendo tudo. Calma, gente. Vamos fazer a nossa parte. O judiciário está corrompido, vamos orar por eles, para que eles sejam tocados. Manda luz, é a primeira coisa, manda raiva é pior, volta para nós. Se os parlamentares estão corrompidos, vamos mandar luz para eles, é a única coisa que a gente pode fazer. Se nós odiarmos, pior vai ficar, vai e volta para nós. Nós estamos piorando a psicosfera da Terra. E não se esquecendo jamais da justiça divina, que é o que nós estamos estudando aqui. Lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Uma hora, os que estão plantando essas tragédias vão colher, vão se arrepender, poderão ficar na Terra? Sei lá. Se não, vão para o mundo primitivo, mas a Terra vai ter. Então, não devemos nos empestear com essas coisas negativas de ódio. E o ódio político é o pior que existe. É terrível. Porque nós odiamos de graça. Está lá longe, está fazendo, você mergulhando, brigando com os outros. Ódio, não, gente. Jesus amava, sim, o pecador. Detestava o pecado, mas o pecador ele amava. Então, para a gente pensar, tudo isso englobando o céu e o inferno, para a gente entender. A cada um segundo as suas obras. Então, vamos deixar de ser julgados, não ser omissos. O que é não ser omisso? Por exemplo, numa democracia, é votar melhor, escolher melhor nossos dirigentes. É isso que a gente tem que fazer. Cobrar da justiça que ela seja melhor. E assim a gente vai, devagarzinho, melhorando. Porque quando um melhora, vai devagarzinho, a corrente do bem começa também a se melhorar. É isso que a gente tem que pensar. Ok, gente? Vamos voltar ao Telêmaco. Em seguida, Telêmaco viu reis condenados por abusarem do poder. Abusarem do poder. O que você já está atual ou não está? Só que em vez de rei tem outros, né? Vamos lá. Era mostrado a eles os atos de atrocidade que cometeram. Olha, interessantíssimo isso aí. É a tela mental deles, que hoje o Espiritismo explica, mostrando aquilo gravado, o que vocês fizeram. Seguindo. A falta de respeito e compaixão por aqueles com os quais deveriam proteger. Viam-se em um espelho que lhes revelava a sua monstruosidade. Por quê? Vocês já viram aqueles espíritos endurecidos que modificam-se e têm aparência até de bicho? Que André Luiz traz para nós, explica tudo. A licantropia, né, que vão até voltar o perispírito
a ter a aparência ovoide, sem nada, que vai jogando, vai entranhando aquela negatividade. É exatamente isso. As pessoas vão perdendo a forma perispiritual, consegue fazer isso aí. Ao mesmo tempo, outro espelho lhes mostrava como pensavam que eram, pela imagem criada dos seus bajuladores. Olha que legal, gente. Já pensou? Um espelho mostrando a realidade, o cara mal tudo, e o outro, a imagem que os bajuladores faziam. Eu falo que se os governantes precisavam olhar muito os opositores, ouvir muitos opositores, porque o inimigo fala de você aquilo que você não quer ver. Quando você tem uma pessoa que não gosta de você, ele vai te falar as suas negatividades, ele vai apontar: pão duro, desonesto, vergonha. É isso que acontece. Oi? Tudo bem. Fica à vontade. Essas realidades opostas eram um suplício para as suas personalidades vaidosas. No Tártaro foram entregues àqueles a quem fizeram sofrer. Quer dizer, estavam lá. O que é os espíritos obsessores? Os vingadores, que hoje tem, que ficam esperando as pessoas que quando desencarna, aqueles que, para obsediar. O Espiritismo já explicando que muita coisa daqui então já tinha um fundamento que a doutrina trouxe, né? São castigados pela lembrança de suas próprias faltas. Então, isso é interessantíssimo a gente entender, essa viagem que Telêmaco fez. Então, estamos perguntando, tudo isso está narrando uma viagem Ao inferno. E a gente sabe que não existe um local. Não. Isso aí será que foi o quê? Foi uma visão que ele teve? Não, foi histórias já saindo, né? Lógico, isso aí começou a ser criado lá na antiguidade. O trovão, o Deus trovão, aquele que castigava, que mandava secas. Isso. Eu digo assim, porque quase tudo que ele descreve ali tem tudo a ver com a nossa doutrina aqui. Sim. Então, como pode ter essa Eles achavam que era no centro da terra, o inferno. De Dante, é. É que nós vamos ver semana que vem, exatamente. Então as zonas infernais para baixo. E o céu, olhando para cima, para a abóbada, era o céu. O prazer é... Por questão do local, eu entendi. Eu quero saber o seguinte: como que pode ter batido essa informação? Como é que ele viu que os sacerdotes que usavam da sua palavra para o de povo estavam sendo mais castigados do que os que não eram? Essa ideia que bateu justamente como o Espiritismo fala, como isso aí pode ter acontecido? Isso aí, na realidade... Se foi visões de regiões urbaninas, de algum... Na realidade, foi. Na realidade, foi assim, uma situação que é algum tipo de visão, que para aquela época não poderia ser diferente, tinha que ser aquilo ali, porque estava ainda, a evolução estava muito, ainda bem pequenininha. Tanto que, como dizia há pouco, a morte, as guerras, a morte era a coisa mais natural do mundo, você matar um, dois, você acabar de matar e passear, e almoçar. Aquilo que a gente vê em filmes, que é aquilo mesmo, que as pessoas ainda eram verdadeiros sociopatas, né, na realidade, porque não tinha esse sentimento, tinha o terror, o medo, só era pelo medo. E o que a Igreja Católica aproveitou esse medo e piorou, que nós vamos começar a ver a semana que vem. Então, olha que coisa interessante ainda, o último dele aqui. Ele escuta um diálogo de um pai e um filho, vocês vão ver aí também. Interessante. O pai falando para o filho, os dois no inferno. Tudo a gente vai ver, olha que interessante. Então, esse pai fala: na minha velhice, falando para o filho, te recomendei para que reparasse os males que eu pratiquei. Falando para o filho. Aí o filho responde: foste tu, meu pai, que me deste o exemplo do orgulho, da voluptuosidade, da dureza de coração para com os homens. O exemplo. Então ele fez tudo, mas ensinou para o filho, passou para ele tudo aquilo.
E aí, os dois, então, o que era para reparar, não reparou. Foram os dois condenados também. Muitos outros eram severamente castigados, não por seus atos. Olha, isso aqui é fundamental. Mas por suas omissões no cumprimento das leis. A omissão. Exatamente. Você não fez o mal, mas não fez o bem. Foi omisso, onde você poderia fazer o bem. Que a gente chega, né? E o que mais impressionou, aí, gente, é o último parágrafo, vocês vão ver lá, no quadro, lá na página 32, o último parágrafo. Eu fiz um resumo, aí é facinho de vocês lerem aí. O que mais impressionou Telêmaco foi o grande número de reis que eram bons, mas se deixaram guiar por hipócritas e maliciosos. Foram punidos pelo mal que permitiram fosse feito sob a sua autoridade. Eram fracos e nunca sentiram o prazer de praticar o bem. Quer dizer, o inferno está cheio de rei, de personalidade, né? Que a gente entender. Então, esse é o resumo simples que eu trouxe para vocês, porque aqui ele vai entrar em detalhes. Aonde ele foi lá, para vocês verem, por exemplo, na parte 31, ele diz lá, e percebeu rostos pálidos, horrorosos e consternados, uma tristeza negra ronda esses criminosos, lá no segundo parágrafo. Exatamente. O primeiro parágrafo, são ouvidos gemerem nessas profundas trevas, onde não podem ver senão os insultos, as roubarias que têm que sofrer. Então, é a descrição minuciosa, aqui nessas páginas, minuciosas do inferno, segundo a mitologia grega. Né? Diz aqui, eles têm horror de si mesmos e não podem livrar-se desse horror, não mais do que a sua própria natureza. Não tem necessidade de outro castigo para as suas faltas, além das suas próprias faltas. Veem-nas as suas faltas sem cessar, em toda a sua enormidade. Apresentam-se a eles como espectros horríveis e os perseguem. Então, gente, isso aí nada mais é, para nós espírita hoje, o nosso umbral, que passamos por lá, aqueles que têm necessidade, não como eternidade. Passarmos lá para ficarmos eternos sofrendo. Não, é um período de reajuste, de tomar fôlego, conscientização, abertura dos olhos, verificar por que estamos aqui e seguirmos adiante. E o exemplo pálido do umbral, quem assistiu o filme de Nosso Lar, viu aquele lá. Um exemplo pálido, não é aquele exemplo de que em zonas umbralinas, por exemplo, que André Luiz fala no livro Libertação, quando ele vai libertar Gregório, é terrível, são cidades mesmo, lúgubres, aquela coisa feia, horrível, cidades como existe aqui, em zonas terríveis. Quando você vê a descrição do Vale dos Suicidas, por exemplo, terrível, do Vale do Sexo, que fala também muitos aqui, são situações degradantes. Agora, não é um lugar físico, é uma dimensão espiritual, que se intercala com aqui, com a crosta. O umbral está umbilicalmente ligado à crosta terrestre. Pode ser uma cidade também? Tem toda a cidade, tem tudo no umbral. A região da vida pode ser uma cidade, um prédio, de casas? Pode. São construções mentais, né? É o fluido cósmico que, através da energia, é manipulado. E não só os bons manipulam, o mal também manipula. Tem condições de manipular essas criações. Não com a beleza, com a pureza daquele. Então, são construções toscas. E ali existem esses reis aqui, muitos estão lá ainda, escravizando, trazendo os pelotões de obsessores, trazendo aqui. Então, o umbral hoje, por exemplo, no Vale dos Drogados, por exemplo, reúne-se. Eles precisam de energia de encarnados. Então eles vão, gente, vocês têm que arrumar mais drogados para nós, eles mais usarem as substâncias para nós, dos vapores, nós nos alimentarmos. É assim que funciona a obsessão. Então a obsessão nem sempre é um criminoso direto com o obsediado, mas oportunista, espíritos oportunistas que aproveitam, tem nada contra, mas se você abre uma brecha,
ele é sugado também, para a gente entender. Então, esse, para a gente ver. E uma coisa muito interessante aqui, eu marquei aqui, vamos ver se eu acho aqui. O que mais que eu posso dizer aqui? É isso mesmo. Telêmaco descreve plebeus e nobres em várias situações de sofrimento. Então, nós vamos fazer um resumo agora para a gente entender aqui o que é o inferno pagão. Isso não está no livro. Qual o tipo de pena que a pessoa tem no inferno pagão? Suplícios individuais. São individualizados. Cada um tem o seu individuais, de acordo com os males praticados. Sendo que no inferno cristão, vocês vão ver que é pena eterna e ardendo de fogo eterno, todo mundo. No inferno pagão, podia ser derramar água lá como é que chamava as meninas lá? A Denaides? Esqueci. A roda de Axon, né? Isso. Então, para a gente ver. Então, esse aí, o inferno pagão, as penas são individualizadas. Quem que é o chefe? Plutão, vocês lembram? O chefe. Nós estudamos lá no governador do inferno, que no nome grego é Hades, com H, Hades. E Plutão, nome romano, era o chefe, que só se limitava ele não era ruim não, ele só governava, tomava conta do Tártaro, que é o inferno. Seu sombrio império só tomava conta, não exigia nada, estava lá e tomava conta. Já o nosso, o Satã, ele instiga, não só os que estão lá, como os encarnados também, a praticar o mal, o demônio, né? É diferente. Então, como que descrevia, então? O céu, que se chamava Campos Elíseos, que nós vimos, né? Lá quando estudamos o céu, na mitologia, Campos Elíseos, Érebo e Tártaro. Érebo é o inferno, mais ou menos, e o Tártaro, o inferno bravo. Os habitantes dos Campos Elíseos não se compraziam em ver suplício do Tártaro. E já no inferno cristão, os anjos iam lá abrir a caldeira para ver quem estava lá. E achando gostoso ver os outros sofrerem. Gente, por isso que o inferno cristão foi pior do que o outro, né? Então, agora vamos fazer umas perguntinhas para a gente segurar bem que nós vimos isso aqui. Vamos lá. Perguntando, vocês acham que dá para ler agora já entendendo isso rapidinho? Porque se eu fosse, eu podia fazer uma por uma isso aqui, mas se eu fosse escrever um por um aqui, todo mundo estava dormindo. Porque ainda, então eu queria fazer um resumo, que depois, quem quiser depois acompanhar depois o resumo, acessa o Facebook do centro ou o YouTube, vai ver lá e vai vendo isso, tudo isso que nós conseguimos. Oi? Não, eu falando, né? Não, está gravado, né? Então. Mas e a fonte? Não, tudo aí. Daqui que você tirou? Tudo aí. Eu fiz esse resumo exatamente para ficar mais fácil você ler aí e entender tudo que está falando, porque aí ele entra com minúcias, como eu fiz agora. Ele vai descrever como que era o Tártaro, a aparência das pessoas que estavam lá, tudo. Eu achei isso aqui, cada um vai ler e estudar depois. Eu fiz um resumo para mostrar essa viagem dele resumida para a pessoa, mas é muito importante ler depois o item 9 e 10. Ok? Vamos ver lá. Em que se constituiu o castigo de Damofarzã? Nós já vimos aqui. Aí as respostas, vocês vão achar lá. No livro, está aí a resposta. Telêmaco viu então semblantes pálidos, consternados e hediondos. Agora aqui já está mostrando.
é que uma tristeza negra corrói esses criminosos. Eles têm horror de si mesmos e não podem livrar-se desse horror, como se ele pertencesse à sua própria natureza. Não necessitam, assim, de outro castigo para suas faltas do que as suas próprias faltas, que vêm sem cessar em toda a sua enormidade. Quer dizer, aquilo vai castigando a gente. Errei, e você fica visualizando aquilo que você errou, martelando, como um castigo mesmo eterno, apresentando-se a eles como horríveis espectros que os perseguem. E foi assim que ele também se sentiu quando se viu quem realmente era. Então, Nabofarzã se sentiu a mesma coisa, ele estava desse jeito, que essa descrição aí é de todos os habitantes do inferno, do Tártaro. Então, semblantes pálidos, lúgubres, toda aquela seção, vendo as suas faltas e em sofrimento. Então, esse era o castigo dele, de um rei. Por quê? Porque o castigo dele, que ele fez, era igual também a outros que fizeram faltas também, que estavam sofrendo, cada um de acordo com o seu, com o seu grau, mas em sofrimento. Ok? Vamos ver a outra. Pode-se dizer que, despertando e vendo-se como realmente era, houve arrependimento de sua parte, de Nabofarzã? Será que houve? Vamos ver? Houve o primeiro passo que mostrou arrependimento, da mulher que ele amava, que foi lá no primeiro capítulo, vocês vão ver lá no primeiro parágrafo, que era o amor dele, que tudo aconteceu. Então ele arrependeu de tudo aquilo. Pois, constatando e reconhecendo seus erros, deu-se conta de quanto havia sido equivocado, desejando ardentemente ter agido de maneira diversa. Quando vocês verem isso aí, vocês vão ver que tudo aí vai mostrar o arrependimento dele. Porque ele está sofrendo, é aí que vem o problema, de todos nós. Porque se eu tivesse feito isso, eu não tinha daqui. Então a nossa cobrança hoje, mas não adianta ficar só na cobrança. Mas já foi. O que eu posso fazer para melhorar agora? É aí que a gente tem que pensar. Porque senão perde todo o sentido da vida. Gente, só de pensar, ter certeza que não existe penas eternas, é uma bênção para nós. Uma bênção que nós vamos ter oportunidade de voltar num outro corpo, seja ele masculino ou feminino, não interessa. Que vamos ter essa oportunidade de vir, de conviver, para perdoar, para tolerar, para pedir perdão, mesmo esquecendo, mas tendo as reminiscências, Como se demonstram as reminiscências do passado? Antipatias e simpatias. Que numa mesma família, vocês vê pessoas que têm pai que tem antipatia pelo filho, em detrimento de outro, e vice-versa, e vão, então aí, o que é isso aí? É por acaso? Não é acaso. Tudo tem uma razão de ser. É isso que a gente tem que pensar sempre. Senão, a vida não tem sentido. Então, esse ânimo, ao mesmo tempo que nós temos essa certeza que vamos voltar para nos melhorarmos, nos dá também a oportunidade de, por que não agora, que a gente tem conhecimento? Mas eu estou muito velho, não consigo. Que é isso? Isso aqui é uma pausa rapidinha, que vai passar muito rapidamente a encarnação, 90, 95, 100 anos, muito rápido. Então, todo tempo é tempo. Toda oportunidade é oportunidade de botar um ponto final e começar uma outra frase, um outro parágrafo da nossa vida. É assim que tem que ser. É isso que a doutrina mostra para nós. Quando nós voltamos ao passado e vemos isso aqui, que nós vivemos nessa época, nós vivemos lá na Idade Média, na Idade Antiga, nós fizemos as maiores atrocidades do mundo, sofremos as maiores atrocidades, e estamos aqui. Senão, nós estaríamos lá no Tártaro até hoje, sofrendo. Nunca mais
Mas que Deus é esse? Então é isso que a gente tem que sempre nos perguntarmos. Fazer questão mesmo, perguntar, ver, entender. A gente viveu bem aqui na Terra. Vivendo hoje melhor do que ontem. E que amanhã possa ser melhor do que hoje. Mas não no melhor na ponta material, não, intelectual, não. É no ponto moral. É em termos de moral. E a moral é a do Cristo, não tem outra. Que a gente segue piamente a doutrina. A moral do Cristo. Que Jesus, quando ele resumiu os 10 mandamentos em 2, pelo amor de Deus, englobou tudo, não precisa mais. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ti mesmo. Pronto. Englobou tudo. Então, esse é o caminho nosso da nova era. Como você descreveria o inferno pagão, a partir do que nós estudamos hoje? Eu coloquei uma coisinha aqui, vamos ver se vocês concordam comigo. Senão, cada um vai fazer a sua interpretação. Era o confronto de si mesmo e de suas mazelas sem trégua. Então, é aquela briga comigo mesmo, daquilo que eu fiz, que a pessoa fez, ela está brigando. Era um abismo de trevas e maldades, onde os carrascos não davam descanso aos seus pupilos, fazendo reviver e reviver eternamente suas faltas. Esse é o inferno. Quero lembrar sempre, quando fala aqui, veja aqui, quando vocês viram, nós falamos do espelho, viu o espelho, um espelho mostrando as maldades que você fez, e o outro espelho mostrando que os bajuladores falavam que você era bom, que você era maravilhoso, tudo, e você aqui, comparando você negativo e você em termos positivos, entre aspas, o tempo todo. Esses bajuladores, eu fui ouvi-los e deu no que deu aqui. E eu vendo isso aqui todos os dias, todos os instantes. Esse era o sentido, né? Que tinha na época isso aí. Todos os dias, todos os instantes, não, mas isso vai acontecer com todos nós, vai, né? É. Chegar lá e ver o que nós fizemos realmente. Exatamente. E isso aí, trazendo para os dias atuais, nós espíritas e os não espíritas também, a gente gosta de levar isso para os não espíritas que estão nos assistindo, é essa certeza, essa esperança que as coisas não se acabam simplesmente um para o céu ou para o inferno ou para o purgatório, que nós vamos estudar futuramente também. Que as coisas nós construímos dia a dia. E a oportunidade de mudança tem que ser, nós temos que vestir isso aí, independente do tempo que está transcorrido aqui na Terra, quer seja na juventude, na madureza ou na velhice, não interessa. Toda hora é a hora de mudança. Então, gente, esse é o primeiro que nós vimos. Semana que vem, nós vamos dividir, não vai dar para falar tudo, porque o inferno cristão é grande. É grande, literalmente. Nós vamos... Exatamente, é grande. Vou fazer um resumo também, para a gente ver, mas nós vamos fazer em 2 semanas. Então, a semana que vem nós vamos ver o item 11 e 12, se não me engano. E depois, o 13, 14 e 15 vai ficar para depois, para a gente ir com calma, porque esse aqui... que nós vamos estudar com mais... É grande. Por quê? Porque tem muita história, o que foi usado para se criar e por que a realidade desse inferno, terror, que conseguiu ser pior que o inferno pagão, mais duro, com mais terror, literalmente, para a gente entender. Isso em ponto de cultura é muito interessante para a gente. Você vai falar, mas por que Kardec colocou isso aqui? Porque é interessante, para a gente fazer um paralelo, uma analogia, exatamente com aquilo que nós estamos hoje, que a doutrina está nos trazendo, mostrando, que nós não somos condenados eternamente, nunca seremos, que a gente tem sempre essa oportunidade de voltarmos. Alguma pergunta, gente? Eu sei que o inferno é um estado Estado de consciência, né? Mas
Não. Não é o estado físico, de acordo com esse corpo que nós temos. Mas existem as caixas transitórias, essas colônias, que são bem... Qual a diferença do estado físico dessas colônias e do estado físico? Não, não tem estado físico das colônias. Não tem. São todos... O nosso, Não, tudo espiritual. tudo é perispírito. Agora, quando você lesa o perispírito, essa lesão do perispírito nos acompanha. Vamos remontar ao Nosso Lar, o filme. O que André Luiz chegou lá com aquela úlcera, aquele câncer que ele é tratado? Foi o físico dele? Não. Foi lesado o perispírito. Vocês podem ver lá que Lísias colocava lá o passe, foi tratando até recompor o perispírito. Então, quanto mais nos formos espiritualizando, melhor, mais tênue, mais quintessenciado vai ficando o perispírito. Então, na realidade, nosso lar está dentro do umbral, você sabia? Dentro do umbral. É uma colônia dentro do umbral. Não no umbral, aquele bravo. Lá tem as casas, o Campo da Paz, por exemplo, eu estou lendo... lê o Mensageiro, você vê, eu estou relendo de novo, está uma delícia, viu, Marina? Delícia. Tem o Campo da Paz também, que é já mais perto da terra, da crosta, que ali já é mais dureza ainda. Mas, e o inferno cristão, por exemplo, é castigo físico. Como é que o espírito vai ter castigo físico? Não tem como isso aí. Então é uma coisa que entra em choque. Mas a gente vai estudar isso aí e vamos entender bem. Ok? Ok, gente? Eu não achei o inferno de Telêmaco assim tão ruim, apesar de ser bem inferno, ficar vendo aquilo todos os dias, mas ele mostrou muita coisa verdadeira ali. Real. Então, por isso, que se fosse o inferno dele, de Telêmaco, aqui para nós, o inferno cristão, estaria de bom tamanho, mas ficou pior. Mesmo sendo de penas eternas. Exatamente. Só um pecava pela eternidade das penas, né? Agora, o inferno cristão, além disso, deu uma vírgula e acrescentou mais as caldeiras ferventes lá e os anjos. E os anjos lá visitando. E o demônio que sai do inferno e vem tentar na terra. Também é a criação do inferno. Tá? Está aí os demônios todos aí nos cutucando com o tridente, né? Ok, gente? Então vamos encerrar. Vamos fechar nossos olhos, soltar nossos ombros, respirar profundamente. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Sinta a energia desse ar puro, bom, que está sendo colocado pela espiritualidade, colocando energias boas, para que quando inspirarmos, possamos estar refeitos, reequilibrados, e que nesse instante, a espiritualidade está frutificando as águas que iremos tomar, aqui, como também nos seus lares, e está depositando em nossa cabeça um passe espiritual, que essa energia possa adentrar por todo o nosso ser, nos tranquilizando, nos fortalecendo e, sobretudo, despertando cada vez mais a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Que assim seja. A todos uma boa tarde e até a próxima semana, se Deus quiser.